Olá, seja bem-vinda como mentor Ney. Queria agradecer a você por batermos nossa meta de inscrita no YouTube. Agora a meta é 3.000. Pedi muito encarecidamente que você nos ajude, não custa nada e ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho. O que é que a gente busca ajudar as pessoas a encontrarem suas profissões, a fazer uma transição de carreira, a divulgarem seus negócios ou simplesmente como eu, adoro ouvir uma boa história. Então você está no caminho certo, está no canal correto. Já aproveita e já dá seu like, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Olá, seja bem-vindo como mentor Ney. A gente está aqui hoje com Fabiana Rego, lindíssima, globalíssima. Vai nos falar um pouquinho hoje sobre a sua trajetória, né, profissional e também a especialidade que ela tem, culturas étnico-raciais. E vai falar um pouco da vida, né, como um todo de mãe, de blogueira, que ela está blogueiríssima, causando na internet. Obrigada, Fábio. Seja bem-vinda mais uma vez e obrigada por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Eu que agradeço o convite. Me sinto Hum. muito lisonjeada, né, por estar aqui participando do seu programa. Para mim é uma honra poder falar sobre a minha Hum. história, sobre a minha profissão, sobre a minha Hum. maternidade. Isso é Hum. muito bom. Obrigada. Que bom. Assim como eu, 2 menininhos que dão muito trabalho, né? Sim, mas é a alegria da casa. É uma delícia. Agora eu quero que Fábio, lá atrás, Popó, como era conhecida pelos íntimos, tá? O que é que Popó queria ser quando crescesse? Com certeza, professor. É mesmo? Esse foi o meu sonho. E eu fico muito feliz por essa realização. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui chamada de professora, eu nem acreditei. É mesmo? Tenho muito orgulho. Então, ainda na adolescência, eu já dava aula. Aqui em Salvador, a gente chama de da banca. Né? Em Sim, alguns sim. lugares é explicadora. Rio de Janeiro, explicadora. E aqui em Salvador, da banca. Então, eu já fazia isso na laje da vizinha, porque na minha casa não tinha Hum. laje. Então, eu compartilhava com uma amiga e a gente fazia essas aulas de reforço. Então, desde a Hum. adolescência, a educação sempre me chamou, sempre me apaixonei na sala de aula. Que massa, Fábio. E aí, quando chegou no ensino médio, já foi fazer vestibular? Como é que funcionou? Fez pra quê? Enem, né? Que você é novinha. Não, não, na Não, minha época não. né? Eu Não, você é da minha peguei o época, a provão, transição, foi. a transição não tinha ainda o Enem Hum. na época, mas eu estudava. Eu tenho uma amiga até hoje, a minha amiga ainda da época da escola, que ela fazia o cursinho e eu não tinha condição de pagar o cursinho, então ela pegava as apostilas e me emprestava. Ai, que amiga boa essa, Sim. né? Bom assim. E aí estudávamos juntas. Aí passamos juntas também, né, na Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, para Hum. pedagogia. Sou filha da UNEB Ah, também. que bom. O DEDC, né? Departamento de Educação. Eu só não concluí aqui em Salvador, porque eu fui para o Rio de Janeiro, eu concluí os estudos Hum. lá, mas eu iniciei a minha vida Hum. acadêmica aqui na UNEB. Foi mesmo em cá. E começou a fazer pedagogia, vocês moravam aqui ainda em Salvador. Sim. E foi o que você realmente esperava ou no começo do curso é meio chatinho? Até hoje, as minhas amigas de turma falam que é nato em mim. É Eu sempre mesmo? chamei a atenção em Sempre sala de gostou de aula. Vygotsky, esse negócio. Sempre, sempre, sempre. Paulo Hum. Freire, né, e tantos outros que nos Hum. auxiliam ainda a entender um pouco sobre a pedagogia. Mas era algo que estava ali em mim, assim, vivo, e até hoje, assim, Hum. ser reconhecida como a professora Fabiana sempre me enchia muito de orgulho. E foi uma opção minha fazer pedagogia. Eu lembro que eu pedi ao meu pai, né, na época, com medo de não passar na universidade pública, para que pagasse. Ele falou: não, se você quiser estudar para ser professora, então você vai ter que passar na universidade pública, porque eu não vou Justo. pagar para você ser professora, porque é uma profissão para algumas pessoas que não é valorizada, né? Mas para mim não, ela Sim. tem muito valor. E aí eu passei, fui fazer pedagogia. Com É, quantos anos? eu tinha 20 anos, Uhum. fui estudar pedagogia e depois fui para o Rio de Janeiro. Lá, E como foi isso? Calma, devagar. Aí do nada foi morar no Rio. Sim. sim, o meu esposo ele foi transferido para o Rio de Ah, você já Janeiro. era casada, Sim. já casou novinha. E aí ele foi para lá, para o Rio, estava, né, ainda na época da Foi universidade, mesmo? E aí? concluí lá. Não bateu frio na barriga, não? Vou deixar tudo aqui para ir atrás dele, não? Bateu. Vou em outra cidade, lá no Rio capital mesmo. Sim, capital. Bateu, mas eu sempre fui uma menina muito corajosa. É. O medo, ele faz parte do instinto, mas eu sempre tive muita coragem e Uhum. determinação.
Então, isso mesmo. fez com que eu fosse para o Rio de Janeiro e não me perdesse, né? Continuasse ali com o meu objetivo de me formar, de concluir os meus estudos. Lá eu criei a minha consciência pedagógica, né? De historicidade também. Conheci várias pessoas, vários ambientes. Pude muito compartilhar e levei também um pouquinho da Bahia, né? Porque a gente não Claro, esquece a nossa claro. história, as Onde a nossas gente chega, a gente raízes. se planta, né? Ainda mais a gente, né? Finca lá os 2 pés. É mesmo. E eu chamei atenção, tirava boas notas, estudava É, muito. eu já tinha filho já nessa época, Não, não, não. Eu levei 8 Sim. anos. Foi? Fui estudar. Ah, que bom, certíssima. É, Então, aí você foi para o Rio, mas já conseguiu fazer uma transferência? Teve que fazer vestibular lá de novo? não, Como é eu que fiz funcionou? a transferência, Hum, me especializei, e aí fui trabalhar na rede particular, fui orientadora educacional, dei aula nos cursos de férias da Universidade Estácio de Sá. Então, me confundia com uma aluna, fui posta para fora da sala dos professores várias vezes, Ô, né? Glória, adoro. Tinha que pedir para aguardar lá fora, ó, aluno não pode entrar. Eu dizia, não, estou dando aula, sou professora. Então, tinha muito Tinha que disso andar com daí. crachá, né? Senão. É, e eu fiquei muito feliz, né, com a minha trajetória no Rio. Em 2014, eu passei para a rede pública de ensino, como professora, né, de educação Você infantil. se formou quando lá em pedagogia? Eu me Pedagogia formei, mesmo, você pedagogia se mesmo, eu me formou lá. formei em 2007, Formou em 2007. Em que universidade, Fábio? pela UERJ, Pela e UERJ? Massa. fiz também algumas Foi em pós-graduações, quê? né? Que a gente esmiuça tudo. Não me conte assim, não, quero saber detalhes. Quando você se formou, já estava trabalhando já? Não, eu apenas fazia estágio, né, o estágio obrigatório, e também eu pegava muitas disciplinas em vários horários para poder completar com a Sim, transferência. Então eu adiantar o fui lá para o lado. primeiro período, então eu levei mais tempo justamente por isso, porque eu tive que fazer toda a modificação curricular, era diferente, a pedagogia daqui da de lá, porque o curso era diferente. Lá a pedagogia é educação infantil, anos iniciais, e aqui eu fazia pedagogia, coordenação de projetos. Ah, diferente? É. Não sabia que existia essa diferença, Tem as não. especializações dentro da pedagogia. Tipo a ênfase. É como se fosse a área que você vai escolher, que você vai atuar, né? Se é orientação Nossa. educacional, supervisão, administração, E ela você se já queria divide. ser Eu sempre educação infantil? gostei Você queria ser coordenadora, mas as acabou duas que... coisas, né? Aqui a gente tinha o curso de coordenação, foi o que eu comecei, mas eu sempre trabalhei muito em sala de aula. E lá eu fiz as duas coisas. Lá eu consegui sair, lá me dava essa escolha de sair com os dois. Ai, Aí eu que falei, então bom. tá bom. Então eu levei mais tempo e já saí com os 2 cursos. E aí você foi fazer a especialização de quê? Fiz a de orientação educacional, fiz também de sociologia e filosofia, que dava essa possibilidade de ensino médio para estar atuando. Então, o que eu pude pegar, eu saí catando lá, É incluindo mesmo? no Que meu você pode dar aula currículo. de filosofia, Filosofia, sociologia. sociologia no ensino médio. Quanto tempo essa especialização? Já estava incluída no currículo, já saía com essa grade. Ai, que massa. Tudo na UERJ. Tudo de graça, que é melhor ainda, né? Com muito esforço, né? Foram muitas horas de estudo para estar lá. E aí, depois que terminou a especialização? Fui fazer psicopedagogia. Misericórdia. Foi mesmo. É um curso de Foi. graduação, após é o quê? É pós-graduação e fiz dificuldade de aprendizagem também na UERJ, né? Com a parte de análise clínica, lá mesmo Ficou com estágio. esperta, né? Depois fui para Cândido Mendes, também me especializei em étnico-racial. Isso que eu queria trabalhar um pouquinho com você hoje nessa especialização. Mas eu vou falar para você que o que eu sempre trabalhei na sala de aula tem um pouquinho do acadêmico, né? Na questão da especialização, mas boa parte da prática não foi no espaço universitário. Eu aprendi no meu dia a dia ainda quando criança, porque eu já tinha essa prática, né, de trabalhar com a educação étnico-racial. Não sabia ainda que era esse nome, porque ainda não existia, né, nenhum tipo de especialização, mas eu já atuava com tudo aquilo que eu conhecia. É mesmo? E qual que você dá dica, assim, para as meninas, assim, para atuarem também, quando você vê a idade que você, né, se desabrochou pro tema? O que é que você achava, assim, que você fazia de diferencial? O que é que você via que as outras pessoas não viam? Para mim, não era nada diferente.
Não era algo a mais. Era só o dia a dia de uma professora preta que se via naquelas crianças pretas também. Então, quando eu cheguei na rede pública municipal do Rio de Janeiro, eu olhei a escola e eu não me vi na escola. Então, se eu, como professora, como uma mulher preta, não me via, provavelmente aquelas crianças também não se viam. Por Então, que não que era você acha algo... assim, que não se via na escola? Porque eu não estava nos murais, não estava nos materiais pedagógicos, não estava na musicalidade, na história. Então, eu falei, onde é que eu estou? Aquele Né? negócio, o Ivo viu a uva. Que uva? Exatamente. E eu não sabia que isso era algo temático. Eu apenas levava aquilo que eu vivia na minha escola, que eu via na minha comunidade, no meu dia a E dia. buscava trazer para os seus alunos. E todas as vezes que eu vinha para Salvador, eu levava elementos da Hum, cultura, da nossa cultura baiana, que também faz parte da cultura brasileira, da cultura da nossa diaspórica, né? E eu levava para a sala de aula, o que eu levava para os meus filhos, para o meu filho, nessa época eu já estava com filho, o que eu levava para o meu filho brincar, quando eu vinha aqui, catava os búzios na ilha de Taparica, levava para o João Pedro brincar, eu levava para a sala de aula não também. levava berimbau, não. Diz que berimbau é horrível para levar no avião, né? Levava, eu tinha em casa e tinha na escola. E aí eu comecei a questionar aquela comunidade, aquela escola, o porquê que se tinha uma banda marcial, mas não tinha um berimbau, não tinha o agogô, não tinha o atabaque. Por que que a gente estava trazendo elementos da cultura eurocêntrica e não tinha elementos da nossa cultura presente, latino, africano? E aí fui questionando isso e solicitando, né, a princípio que fossem adquiridos pela escola, também que não separasse os materiais para não tratar isso como tema, porque essas pessoas elas Verdade. existem desde o primeiro dia de aula e não somente lá no final, não somente em novembro. Eu questionava muito e dizia assim, por quê? Né, que só em novembro a gente vai falar para essas crianças que elas existem. A gente precisa mostrar que elas existem o ano todo. E que não são personagens. A gente não está aqui para falar de um personagem preto. Nós estamos para falar das pessoas. E aí foi indo um trabalho que para mim sempre foi muito natural. Eu lembro que eu fazia máscara de papel machê, mas que eu não aprendi na universidade. Eu aprendi no grupo, lá no Espaço Cultural Alagados, na região em que eu nasci. Foi lá que eu aprendi a falar sobre a cultura africana. Porque aos 10 anos me ensinaram que existia uma máscara, que existiam reis e rainhas. Então eu levava aquilo com muita naturalidade. Para mim era algo que estava inerente. E comecei a ser questionada também, né? Assim como eu questionava, as pessoas também questionavam e achavam que aquilo dali era religião. E aí, falava, essa menina vem lá da Bahia e vem trazer a religião para a escola. Eu parei assim, ó, sempre fui muito atenta à legislação. E aí eu lembrei que aí entra a universidade, né? Porque a legislação eu aprendi lá. A Lei 10.639, que obriga os espaços escolares a trazer a educação da cultura afro-brasileira para o espaço escolar. Eu disse, olha, eu não estou tirando nada da minha cabeça, eu não estou falando sobre religião, estou com a lei. Então ali, naquele momento, eu tinha a lei me amparando e ninguém poderia dizer, ó, pare de fazer isso aqui. Eu lembro quando eu levei as bonecas Abayomis, as pessoas falaram que eram bonecas de voodoo, né? E não conheciam a história da Abayomi. A mesma coisa, eu levei vasos de argila que era para as crianças pintarem. Só que aí eu pedi algumas famílias, quem pudesse colaborar, porque eu comprava alguns, né? A professora acaba tirando do seu próprio bolso. Sei bem. E aí eu perguntei às famílias, quem pudesse também poderia enviar alguns vasos para a gente compartilhar, não precisava colocar nome, porque era tudo coletivo. E eram muitos vasos. E aí eu comecei a compartilhar. Massa. Quem quer? Então algumas pessoas falaram, não, isso daí são objetos de macumba. Ixi, tô imaginando. Objetos de macumba. Eu falei, jura que você sabe? Porque vende nas casas de religião africana. Então tudo bem. Falei, deixa pra cá que eu vou continuar com o trabalho artístico. E virei referência. Chamei a atenção da Secretaria Municipal de Educação. Isso já na prefeitura, lá no Rio. Na prefeitura. Chamei a atenção deles para essa questão na sala de aula, o envolvimento com uma comunidade, como é que você faz com que a comunidade te abrace, o respeito, as crianças, a conscientização. E aí foi criado um documentário sobre esse trabalho, que é o Gente da Escola. Em 2017, eu ganhei esse prêmio, que retrata, então, se vocês quiserem acompanhar, tá? É pela Multirio, que é uma TV, como se fosse aqui a TVE, né? Então, pela Multirio, tem esse documentário que fala dessa minha saída. TV Bahia. Como se fosse, ele retrata, né, desde a minha saída de Salvador até meu trabalho em sala de aula, um pouquinho da minha família, e fala do berimbau que você Porque é horrível levar um berimbau na mala. Eu levava.
Eu fazia questão de levar tudo para a sala de aula para eles. Tudo que você puder É, imaginar, amiga. da culinária aos objetos. Eu queria que eles entrassem em contato mesmo com a história, né? Não a história que nos contam por aí apenas de dor e sofrimento, mas que eles tivessem orgulho realmente de quem eles eram ali, né? Desde o cabelo, da sua estética, até a sua forma de vestir, a sua forma de comer. Então, eu ia levando tudo que eu podia levar para eles. Aí ganhei esse documentário em 2017. Depois eu fui chamada para fazer parte da gerência de educação. Então eu tenho um orgulho muito grande mesmo, porque o Rio de Janeiro é a maior rede de escola pública da América Latina. Então você chegar à gerência de educação ainda nova, sem ser daquele território. Então eu acredito muito que isso seja parte desse trabalho que foi feito de muito respeito à educação, muito respeito às crianças em sala de aula. Qual era o papel da gerência nessa época? O que é que vocês faziam? A gerência ela tem várias pastas, né? Então ela é subdividida desde fiscalização, planejamento, estratégia, acompanhamento, toda a rede de escolas, né? Seja privada ou pública, ela é gerida pela Gerência de Educação Municipal. Então, seja pública ou não, é a gente que faz a gerência, desde Você a ficou licença. quanto tempo lá? Eu fiquei até 2021, que foi quando eu exonerei, e voltei. Voltou para Bahia. É, E aí, como é que foi voltar para Bahia? E na pandemia, foi na pandemia, com 2 filhos. com 2 filhos. Primeiro, Foi também seu esposo que se mudou? ele foi para reserva, e aí, após 18 anos no Rio, eu queria voltar. Foi uma Você tinha a oportunidade. opção, né, de ficar lá. Ou É. aqui. Ele é daqui mesmo, de Salvador? Ele é do Rio. Assim como eu fui, É né? justo, é justo. É justo. Ai, gostei, retada. Agora Também esse retorno, né? Deu frio na barriga, porque você abrir mão de um concurso público, abrir mão de uma Sim, estabilidade, abrir mão muito. de uma carreira profissional que você se tornou referência no Rio de Janeiro, não foi fácil. Mas, como eu sempre falei, eu sou muito corajosa, determinada e eu acredito muito nas Quando coisas. você deu aula na Estácio, foi lá ainda? Foi lá. Foi em 2008. 2008. Você deu aula de quê lá? Cursos de férias, tudo que você imaginar, Eu sei didática, todas as coisas, até coisas que eu nunca vi. Sei Eu bem. pegava a ementa, estudava e ia. Mas sei eu dei bem. aula dos cursos de férias também da área de educação. Né? Então, mas também fugi também da área de educação. O que tinha, eu pegava. Fala assim. Eu já dei aula em faculdade particular, sei que é bem assim. Você vai dar aula, então, tá beleza, tá ótimo. E isso me facilitou muito, me ajudou muito. Eu conheci o Rio de Janeiro todo por conta disso. Você perguntar, tem gente que fala assim, nossa, eu sou do Rio, eu não conheço. Eu percorri o Rio com a Estácio. Eu ia para Santa Cruz, eu fui para São Gonçalo, lá pro lado de Niterói, fui para Campo Grande, fui para Bangu, porque a maioria dos campos da Estácio era nos shoppings. Então, West Shopping, Campo Grande, eu ia dar aula. É longe, o Campo Grande é longe pra caramba. E quando eu pegava o penúltimo trem, morria de medo de perder o trem. Onde lá? No Meyer, fiquei morando no Meyer, nessa época. Então, eu pegava o trem e descia na estação do Meyer. E aí, a pé pra casa, porque eu era bem próxima da Sim, não, da eu já estação. morei lá 6 meses só. E era tudo de metrô também, era ótimo, adorava. Sim, facilita muito. É muito bacana. Eu tenho muita saudade do Rio também. Cidade Bastante linda, tempo. né? Linda, linda, linda. Eu andava assim na van. Pegava a van 5h40 da manhã, que eu morava na Zona Sul, ia pro FRJ, fiquei um semestre lá. E aí, se eu não pegasse 5h40, só conseguia pegar 6 horas, eu não conseguia chegar às 7 horas na faculdade. Porque eu saísse 5h40, então chegava às 6h20, 6h10. E eu ia assim, com o olho brilhando, assim, o caminho inteiro. É muito lindo, é muito lindo. Conheço muito o Rio, desde a Baixada Fluminense, todas ali as comunidades Aí, do dando Rio. aula na Estácio e como professora lá na prefeitura. Não, concursada. nessa época da Estácio eu não estava na Ainda não prefeitura. tava. Não, a prefeitura já foi o meu último estágio 2014, no Rio de Janeiro. né, que você falou. Eu comecei dando aula na Estácio, também fui orientadora educacional de algumas escolas particulares, fui coordenadora pedagógica durante 6 anos de uma escola Então que me deu muita base. Tem uma bagagem antes de virar irmã de Manirrigo. Sim, muita coisa. Que massa eu dei trazer aula, isso aqui. Eu dei aula e fui coordenadora pedagógica durante 6 anos, uma escola católica. Esse período todo eu só saí dessa parte quando eu passei para o concurso. E aí eu pedi as contas, para seguir com o concurso, não ia conseguir conciliar.
Mas tem uma experiência muito grande na educação infantil, me deu muita base, Massa. muita troca mesmo. Aí veio para Salvador e ficou de 2021 com 2 crianças, né? Foi na pandemia, é um horror. Você Sim. conseguiu já dar aula aqui, nesse período, se reinserir no mercado de trabalho? Não, eu vim de uma forma, né, muito confiante, Sim. todo mundo fala, não, vai ser super tranquilo com Vai o ser seu fácil, currículo, menina. né, você que já deu aula, tem pós, saindo da gerência de educação, vai ser tranquilo você chegar aqui e inserir. Não foi, Não é, não né? foi. Bati na porta de muita gente e também é uma coisa que eu não tinha levado em conta. Eu tinha aqui as minhas relações afetivas, mas eu não tinha relação profissional, Sim, nenhuma. verdade. Eu não Porque tinha seu nenhuma rede. network é todo do Não Rio. tinha rede, não tinha rede de contatos, nenhum. Eu falei, gente, que estranho, né? Porque eu também nunca tinha ficado desempregada. Porque quando eu saí do Sim, meu estágio, eu já empreguei logo, já fui trabalhar como sim. coordenadora pedagógica lá na creche. E aí eu falei, gente, eu nunca nem fiquei desempregada. Porque quando eu terminei a creche foi quando eu passei no concurso público. Então eu emendei um no outro. Eu nunca tinha tido Sim. essa sensação do desemprego. Olha, eu vou ter que me virar, né? E aí bate na porta das escolas. Acredite que ninguém nunca me chamou nem para entrevista. Foi mesmo. Eu acredito, ô fia. E Teve uma época que eu aí, paguei até Red Hunter. E aí, do Neida, paguei um ano Red Hunter pra me conseguir um emprego. E aí, do Neida, apareceu, né? Graças a Deus. Aí, uma amiga que me indicou. Mas foi dureza, período da pandemia também, que eu pedi demissão do emprego. Foi a treva. E depois tudo se organizou, né? Graças a Deus. As coisas do nada, né? Tem uns é, plot twist, assim. sim. E aí eu falei, olha, eu não vou ficar parada, nunca fui, né, de ficar parada. Eu sempre gostei muito de escrever projetos. Eu vou Hum, começar a escrever projetos. E aí eu escrevi um projeto muito legal, que é a Casa de hum, Arte Calango, né, um hum. espaço de vivências étnicas, de Sim. culinária, e comecei a trabalhar nesse sentido, de levar pessoas e falar sobre a nossa história e experimentar, uma forma de aprender experimentando, que era o que eu fazia em sala de aula. É mesmo. Então, na sala de aula, eu levava conhecimento, eu Como é que aprendia com as funcionava? crianças e levava a experiência para eles. Então, tudo que eu colocava do passo a passo para as crianças cozinharem, eu chamei a minha prima, falei, ó, a gente vai fazer isso Hum, também aqui. Então, as pessoas vão vir aqui, vão conhecer o espaço, vão cozinhar hum. e vão aprender sobre a sua história através da Que culinária. Eu massa. fazia um plano de aula para esse grupo, que era o Sim. que eu fazia na escola. E você divulgava isso no Divulgava, Instagram, com os exatamente. amigos. Ia fazendo esse tipo de trabalho e fui seguindo. Também comecei a receber alguns convites para entrevistas. Então, eu sempre falo, a mídia não está para mim agora, em Hum, 2024, né? Ela sempre esteve presente. Eu já gravava DVDs de formações pedagógicas no Rio de Janeiro pela Multirio. Então, 2014, 2015, 2016, 2017, sempre foi presente na mídia. Então, não é nada agora. E depois eu participei de um edital, o 111 pela UNEB, pelo CEPAIA, que é o AIA. Foi um hum, edital para falar sobre protagonismo negro na independência do Brasil na Bahia. E eu consegui hum, esse edital, venci e desenvolvi esse trabalho, esse projeto que é o AIA. hum. Então foi por meio também dos estudos, aquilo que eu aprendi já que eu bati na porta, nenhuma escola se abriu, eu vou falar, olha, Correu atrás, né? eu vou fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que é estudar, trabalhar com a educação. Então, eu percorri algumas escolas da prefeitura por intermédio, né, da UNEB, levando o AIA para essas escolas. Que Né? E massa. hoje tem uma plataforma digital que fala sobre esse protagonismo, que está lá no site da UNEB. É. Como é que era esse IA? O que é que vocês passavam para o pessoal? Era comunidade? Eu era estudante? Não, estudantes da rede Estudante da rede pública do ensino pública. fundamental da prefeitura, a gente convidava, né, essas escolas a participarem, e aí a gente levava tanto o documentário que foi gravado sobre Maria Felipe, então eu fiz a Hum, orientação pedagógica e direção desse documentário, gravamos um documentário hum, sobre Maria Felipe, falando desse protagonismo, e sobre a Macota, né? Então, hum, a Macota, ela também fala muito sobre a educação, sobre a intolerância religiosa, e são duas mulheres, né, pretas, hum. que também tiveram protagonismo negro durante esses 200 anos de independência. E era 2000. na forma mais lúdica ou na forma de documentário Não, mesmo? o vídeo é como um Hum, documentário e a forma lúdica que hum, é a minha paixão, né? Eu acho que a hum. gente aprende experimentando e sempre falo assim, tudo que eu faço nos projetos é o que eu fazia em sala de aula e o que eu vivi quando criança.
Eu faço algumas adaptações, mas a minha técnica basicamente é essa, que a gente aprende experimentando, a gente aprende vivenciando. Então, além do documentário, eu levava essas oficinas. Oficina de pintura corporal, o grafismo corporal. Eu aprendi olhando a timbalada. Eu fazia isso na sala de aula. Eu faço isso até hoje, quando eu vou falar sobre letramento racial. O porquê, para quê, o que é que significa. A culinária. Então, eu levava tapioca, para que eles pudessem estar fazendo a tapioca junto com o cuscuz. Então, uma culinária afro-indígena. Né, a presença da tapioca. E eles vão fazendo passo a passo. Eu não entrego nada pronto. Eles que têm que ralar o coco, eles têm que ralar o milho, eles têm que descascar o milho. Então, é uma forma pedagógica e uma forma lúdica de aprender. E ali a gente vai contando a história de cada elemento daquele para eles. E seus filhos, então você deve fazer isso tudo em casa, né? Faço. Eles experimentam muito e todo mundo sempre comenta muito sobre isso, que são crianças de apartamento, mas que não parece que são de apartamento. Isso já vem há muitos anos. Né? Eu sempre falo, quando a gente faz com verdade, quando a gente acredita, quando a gente gosta. Que o olho brilha, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Também faço formação de professores, né? Através do AIA eu também fiz. Né, as outras falas, esse é o tema da minha formação de professoras, então eu fiz algumas formações para a prefeitura, para os professores da prefeitura, falando sobre essas outras falas, né, levando um pouquinho dessa prática para que elas pudessem também vivenciar. Eu sempre digo, se para o aluno tá chato, o professor também vai ficar, e vice-versa, né? Se o professor, ele acha aquela aula chata, entediada, com certeza os alunos também. É que competir com o celular, né? Então é complicado. Você vê, você tá dando aula, o menino tá ali jogando. Menina. Não dá tempo, não, sabe? Comigo não dá tempo deles pegarem o celular, porque eles vão ralar o coco, eles vão ralar o milho, eles vão preparar. E eu aprendo muito com eles. É impressionante. Eu fui fazer uma oficina com a minha prima, justamente essa culinária afro-indígena, e estávamos fazendo a tapioca. E a gente fazia o corante natural, né, da beterraba. O beiju. O beiju, E aí a gente ia dando a eles a opção, né? Qual a cor que você quer fazer, né? Qual o sabor que você quer cores e sabores, né, do beiju ali, da tapioca. E aí eles sempre iam escolhendo um ou outro. De repente, um falou assim, eu posso botar os 3? Ah, que massa. Claro que você pode, porque eu não sou de podar. Claro que você pode, vamos lá. Como é que você quer fazer? Ele foi e fez. Ele olhou, fez 3 cores e disse assim, esse é o napolitano. Ai, que lindo. A partir dali, ele ensinou a fazer um beiju tricolor, com 3 sabores. Por que a gente às vezes diz assim, posso botar os 3? Não, você tem que escolher um. Minha cor preferida assim, minha fruta preferida é. A gente foi criada assim, né? Então, hoje... dentro ali as escolhas dele, dentro das possibilidades, eu digo sim para eles. Eu escuto muito, desde os pequenininhos. Eu lembro que eu levei uma vez para a sala de aula o mercado. Né? E aí tinha várias embalagens. Né? Eu ia pegar e juntava em casa. Meu filho já sabia que eu tinha que juntar, porque eu queria montar um mercado na sala de aula. E aí embalava tudo, abria as coisas em casa com cuidado, biscoito, iogurte, lavava tudo e montava. Um belo dia, aí comprei aquele dinheirinho de brinquedo. Então, levei para a sala de aula toda feliz. Olha, aqui tem um dinheiro, preciso fazer minhas compras e tal. Aí chegou no caixa. Sempre tem aquela criança, né? Quero pagar no cartão. Aí eu disse, eu toda pronta para dar o dinheiro ali. Não, eu quero pagar no cartão. A minha mãe paga no cartão. Levar a sua vida para a sala de aula. Eu prontamente fui lá na minha bolsa, procurei um cartão. Aqui, amiguinha, o cartão. E ela, feliz da vida, passou a compra dela no cartão. Hoje em dia, se eu for construir esse mercado, eu vou colocar o Pix. Para não vir essa criança. Bota o QR Code lá. Porque eles estão atentos. E a gente precisa ter esse olhar e esse ouvido atento para eles também. E contextualizar. Não adianta você trazer uma atividade lá da Europa, chegar aqui e querer incluir diretamente para eles. Vale a pena? Condiz com a realidade? Eu preciso adaptar? Eu até posso fazer. Mas é necessária uma adaptação? Isso que a gente tem que se questionar. Então, eu fiz isso durante a minha vida toda em sala de aula, sempre olhando para essa comunidade, para essas crianças e trazendo os pais para mim. Eu sempre busquei trazer os pais. Levar a filosofia Ubuntu, eu sou porque nós somos. E era isso que eu imaginava. Eu chegava no final do dia muito feliz. E uma frase que eu costumava dizer para os professores quando eu faço a formação deles,
eu sempre falo, no final do dia a criança tem que falar, sim, eu brinquei. E o professor junto, sim, nós brincamos. Ele tem que brincar, ele tem que se divertir, ele tem que vivenciar. Eu ia para casa e ficava imaginando o que é que eu ia levar no dia seguinte para essas crianças. Então, um dia assim, nossa, o que é que vai ter hoje? Então, doce de genipapo eu estava levando. Minha mãe fazia as bolinhas e aí eu levava para casa e criava a aula. Eu levava fruta daqui, porque lá é mais difícil de achar. Sim. No meio do ano eu comi levava uma o acarajé uma genipapo. vez, horroroso. Muito ruim. Hoje em dia tem a opção do congelado, Vai ter né? o abarazinho O abarazinho congelado. congelado. Mas todo mundo que ia para o Rio de Janeiro eu pedia para levar farinha, Azeite de dendê. azeite, mas da farinha, porque não podia faltar realmente. E a farinha E tem a que ser acarajé? daqui. Tinha que ser daqui. Eu não comprava farinha lá, não. Era a minha farinha de 18 anos sem comprar farinha lá. E eu tinha farinha todos os dias. E mais, então seu marido gosta daqui. Gosta. Graças a Deus, as crianças, ele também. Se adaptaram direitinho. Sim. O João Pedro, né, fato de ser o mais velho, sentiu um pouco a diferença, mas gosta, ele já curtia muito, porque a gente vinha 2 vezes ao ano. Eu não conseguia tirar férias e ir para outro lugar. Mesmo? Não conseguia. O meu pai falava, você não vai conhecer outros lugares? Eu falei, eu não consigo. Eu penso nas férias, eu penso em ver manhã, em ver o senhor, em ver minhas irmãs. Eu nunca consegui tirar férias e ir para outro lugar. São quantas irmãs? Somos 3, né? Somos 4 no total, eu tenho 3 irmãs. Massa. E aí, me conte, como é que 2024 foi para você? Como é que começou esse ano aí, 2024? E foi bem no começo, né? Porque é janeiro. Então, a gente... janeiro eu já estava com vários planos de fazer. Eu ia começar em fevereiro, fazer formação pedagógica para os professores na prefeitura. E aí... Como é do nada, assim, acontecer essas coisas? Foi bem difícil ali. Uma indecisão, eu fiquei, poxa, eu esperei tanto para fincar meus pés numa rede legal de educação aqui. Então, eu tinha feito um trabalho muito bom, que foi esse do edital 111, né, pela UNEB. Eu falei, agora 2024 vai ser o meu ano dentro da minha área, fazendo. Já comecei a me tornar referência, a participar de eventos. Então, eu trabalhei o ano de 2023 todo nesse sentido. Focada, né? Já tinha conseguido ingressar no meio acadêmico, participar de eventos e tal, indicações. Sim, o AIA passou no Jornal da Manhã, né? Sim. Então, o Felipe Costa fez a cobertura do AIA. Ele. Que o AIA... É bom você trazer. Desculpa que eu voltei. Não, tranquilo. Assim, mas o AIA foi muito importante pelo edital, mas dentro do AIA tem o Herê na Cozinha, né, que fala justamente sobre essa culinária afro-indígena dentro do espaço escolar. E aí o Jornal da Manhã, né, a Rede Bahia, foi fazer essa cobertura, então aquilo ali chamou a atenção de outras pessoas para esse projeto, que eu tenho muito orgulho, porque as pessoas questionaram muito, né, por que o Herê na Cozinha? E aí a diretora chegou para mim e falou, Fabi, você me arrumou um problema. Eu falei, conta, tô acostumada com esses problemas dentro da escola. É que algumas mães não estão permitindo seus filhos participarem porque eles não são herês. Né? E aí veio mais uma vez, aqui eu falei, gente, o Rio de Janeiro voltando um pouquinho ali, das pessoas questionando o herê. E aí eu fui lá no Google, mostrei, né, criança em vários idiomas. Falei, ficaria confortável colocar Kids na cozinha, todo mundo ia achar um máximo, aplaudir, olha só, Kids na cozinha, né? Bambino na cozinha, né? Trazer o italiano e colocar lá, Bambino na cozinha ia ficar muito bom. Mas eu estou falando de uma cultura, de uma culinária africana, de matriz africana. Por que eu vou utilizar um idioma eurocêntrico e não um idioma africano? Porque o Yorubá é uma língua africana, né? Então eu vou criar um projeto e vou usar um nome, né, com outro idioma, com o inglês, com o italiano, mas eu não posso usar o Yorubá, né, que é o continente. Eu vou falar daquele continente, mas eu tenho que utilizar uma outra língua para falar daquele continente. Então, as pessoas ficam mais confortáveis, né, com o idioma eurocêntrico. São barreiras que tem que quebrar todos os dias, né? Matar um leão por dia.
E aí eu consegui fazer, não é, o projeto lá no Sepaia. Então, teve a participação de pessoas muito especiais, da chefe Rose Braga, do chefe dessa culinária musical, Jorge Washington. Ele esteve presente cozinhando com as crianças. Então, foi um projeto lindo, o Herê na Cozinha. E aí eu já estava imaginando 2024 todo nesse processo, né? Levar as outras falas para a formação de professores e levar o AIA para toda a rede de escola pública e privada. Mas aí veio, né, algumas mudanças que nos levaram, né, que me levou, na verdade, a um outro caminho, mas que eu não me afasto nunca da educação. Então, a minha rede social, ela tá aí. Eu falo sempre que a mídia não chegou agora, a mídia chegou antes, mas a rede social, com um número maior de seguidores, foi em 2024, mas que eu queria um propósito para essa rede social. Eu acho que para tudo tem que ter um propósito. E o meu propósito é esse, é conseguir levar a educação e utilizar também aquele espaço para oportunizar outras pessoas e trazer visibilidade para outras pessoas também. Tem que aproveitar oportunidades que aparecem, né, na nossa vida. Sim. Eu falo assim, que a gente pode ser influencer fútil ou influencer útil. A gente vai pegar aquilo ali para ser influencer útil, né? Tentar passar um recado, uma informação do que a gente quer, mesmo que a gente tenha que usar de métodos meio, né? Mas é importante a gente estar também ocupando esses espaços e não deixar só o... Acho que é o equilíbrio. É aquela música de Titãs que fala que a gente não quer só comida, a gente quer diversão, a gente quer arte, quer tudo. Então, acho que a rede social, ela, com responsabilidade, a gente pode ter tudo isso. Basta ter responsabilidade naquilo que a gente faz. O propósito da visibilidade para outras pessoas, principalmente para outras mulheres, é assim como eu conseguir, eu também posso ajudar outras pessoas. Então, quem me acompanha sempre vê. Eu sempre falo de várias atividades, de vários temas, mas eu também coloco outras pessoas e dou a voz para outras pessoas também. Então, esse é o propósito, esse é o retorno social que eu acredito. Eu nunca me distanciei do retorno social. Então, essa é a minha proposta. Mas vamos lá, com a rede. Cá. Como é que foi? Você foi lá no Projac? Não. Você não chegou aí? Não, eu fui. Eu fui no de São Paulo, eu tô imaginando o Rio de Janeiro, gente. Esqueci que a Globo agora tem São Paulo. Eu fui Você foi lá. E aí, conheceu muita ator e atriz, assim, gente diferente que você nunca ia imaginar conhecer? Eu conheci mais fora do Projac. Mas nas festinhas. Nas festas, nos eventos. Mas lá no Projac, uma pessoa que me encantou muito, que é a Patrícia Poeta. É mesmo? Ela... A bichinha sofre um hate, né? Coitada. Mas ela tem uma luz, ela tem um carisma, ela tem uma simpatia com o outro, um acolhimento, né? E um respeito. Além de uma profissional exemplar, né? Porque a gente olha a trajetória da Patrícia, certinha, né? A trajetória dela. Então, ela está hoje no programa de auditório, mas ela já esteve como grande jornalista, Jornal Nacional, né? Então, assim, como profissional, eu acho que é um ícone, como mulher, né? Porque você passar por esses espaços, tem a questão de gênero também. E ela é uma pessoa muito simples e acolhedora. Ela, para mim, foi um encantamento mesmo conhecê-la. Eu me orgulhei muito quando estive ao lado dela. Por isso, porque às vezes você tieta outras pessoas, não tieta tanto, né? Porque não é artista e tal. Mas aí você vai conhecer a pessoa. Realmente que te encantou. Sim, me encantou, me impactou muito. O jeito doce, sereno e de acolhimento alegre também. Né? Que massa. E vem cá, como é que é? Eu digo assim, quando a gente começa a ficar famosa, também vem a questão do... A gente só tem hater quando a gente tá famosa. Sim. Como é que é lidar com os haters? Olha... Que deve ter uma galerinha aí, né? Tem, mas eu sou muito tranquila. Minha irmã até brinca comigo, né? Eu não ligo muito, não. Eu sou tão... Eu digo que eu sou muito autêntica. Sim. Né? Que eu não me importo. Uma resposta que você deu maravilhosa. Não. Tá, antes de agradecer, tal pessoa tem que agradecer por causa disso. Totalmente lúcido. E as pessoas acham que fama e dinheiro é pra sempre e que é tudo, e não é. E não é. Acaba rapidinho. E porque muita gente confunde fama com sucesso. Eu sempre falo que eu sempre tive um sucesso. Eu sempre tive um sucesso na minha carreira. Seja na minha carreira como estudante. Eu sempre fui uma ótima aluna.
Eu sempre fui uma boa filha, eu sempre fui uma profissional Dedicada. e dentro da minha carreira como servidora pública também eu saí com elogio, eu me tornei referência naquele espaço em que são 12 milhões na capital do Rio de Janeiro. É o dobro de Salvador com 6 milhões. Então você se destacar, você ser nordestina, você ser preta, você ser mulher e conseguir um lugar de destaque, eu tenho muito orgulho da carreira que eu construí lá, né, da minha rede de contatos. Então eu falo, eu sou uma mulher de sucesso dentro da minha área. Sobre a rede social, em 7 de janeiro, quando o Instagram da minha irmã foi criado, quem criou foi eu. Foi mesmo. Então, eu criei o Instagram A dela. mãe não tinha Instagram. Não, a mãe nunca teve nenhum tipo de rede social. Nenhum. É Nem para mesmo. usar, para dizer assim, eu uso, sei como é que funciona. Né? Então, Oi, gente. foi no dia 7 de janeiro, com o propósito, né, de estar ajudando para o processo, né, de vitória durante o programa. Sim. Era de apoio, o objetivo era esse, de Sim, apoio. sim, todo mundo. E que, Mulher, eu tinha 20 anos que eu não votava naquele negócio e eu votei alucinadamente, Então, sem ter noção. sem entender também, porque eu não tinha nenhuma prática De fazer, de nada né? sobre isso. Eu fui aprendendo com o tato, Os mutirões, entendendo, nem sabia que existia esse negócio de mutirão. entendendo quais estratégias eu poderia utilizar e que muita gente duvida. Eu não sei porquê, não sei se é a questão cor, raça, gênero, seja lá o que for, as pessoas não me dão o mérito, né? Porque foi uma professora, não foi ninguém formado em marketing, que levou um Instagram de 0 a mais de 6 milhões de seguidores. Ai, tu que cuidava de Era tudo. eu, até hoje quem cuida sou eu. Então, assim, Pau, hein? eu dormia 3 horas da manhã. Eu não tinha acompanhamento de ninguém para estar postando. Então, eu ficava aguardando para ver se ia ser líder, se ia ser anjo. Às vezes, cochilava e despertava ali, porque eu tinha que, se fosse líder, eu tinha que postar. Se fosse anjo, eu tinha que postar. Eu não tinha ninguém para estar fazendo isso para mim. Então, enquanto vários participantes tinham uma equipe né, de acompanhamento 24 horas, no início, era só eu e a minha irmã. E ela continuava trabalhando na barraca. Né? E eu ficava com esse apoio ali na rede social. Então, as pessoas duvidam e dão mérito até para outras pessoas, criam fake news, né? Como se fossem outras pessoas, mas não reconhecem que o trabalho intelectual da rede social, da rede orgânica da minha irmã, foi meu. E até mesmo a pessoa fala assim, vocês usaram a estratégia orgânica. A estratégia orgânica veio de uma dificuldade. Eu não tinha designer, eu não tinha nenhuma equipe para fazer as coisas para mim. Então, a estratégia era minha. Eu comecei a pensar como é que fazia. Você não tem patrocínio, você não tem, né? Exatamente. E quem criou a estratégia de relacionar o que acontecia lá dentro com os arquivos da família, porque todos aqueles arquivos eram da minha família, e a maioria estava no meu celular, porque era a única da família que tinha um iPhone. Quando tinha uma festa, todo mundo pegava o meu celular. Então, assim, tudo que estava ali, boa parte, era meu. Do meu arquivo. As imagens não eram minhas, mas tinham feito com o meu celular. E também do grupo da minha família, porque tudo que eles faziam, eles colocavam no grupo da família. Então, até o meu filho, mãe, achei esse vídeo aqui e tal, no grupo. Então, era colocado. Eu usei a estratégia de relacionar o que acontecia lá com o dia a dia. Então, eu sempre falo, foi uma professora que levou um Instagram de 0 seguidores a mais de 6 milhões, utilizando da cabeça dela a própria estratégia. Eu percebi também a questão dos comentários. Também foi uma estratégia minha. Todas as vezes que eu colocava um comentário, o comentário bombava. Ou relacionar. Então, eu sempre sentava com mãe, eu ia lá para a barraca. Olha, o que é que você acha disso? O que você acha daquilo? Eu ligava para ela. Aconteceu isso, faça aí que eu vou botar aqui, não sei o que e tal. Então, a gente tinha muita troca. Ela comentava no post. E aquele post viralizava. Aí eu lembro que na primeira no Twitter vez... também? Você chegaram... Twitter também. Eu não tenho mais. É o X. Mas bem pouquinho. O X eu tive ajuda até de uma menina mais nova para o X, porque eu não conseguia... Não tenho condição nenhuma. Ali no X. Então, a Yasmin, beijo, Yasmin me ajudou muito no X. Mas o Instagram sempre foi muito assim. Sempre foi muito penoso para a gente estar colocando as coisas, porque era praticamente lá no início só nós dois. Depois a gente teve ajuda de outras pessoas, né, que eu agradeço muito. Mas a responsabilidade com o Instagram dela sempre foi minha. Que massa.
E aí depois passou, né, o período desse programa, a gente conseguiu continuar com a rede social, tá seguindo, e a gente também Tá tem esse bombadíssima, né? propósito. Veio a ideia, né, de sentar, a gente decide juntas, né, uma escutando a outra, o que acha melhor, o que não acha, qual é a vontade dela para estar fazendo, para a gente construir em cima daquilo. Então, ela sempre falou que não queria se distanciar da barraca, então construímos o Como é que quadro tá? Na Barraca com Mani, né? Sim, eu Então, já o quadro vi. Na Barraca com Mani, ele já tem esse propósito de trazer também visibilidade para outras Como é pessoas, que tá a porque a gente barraca leva. hoje? A barraca está com a minha irmã Raquel, que é a caçula. A Raquel também É. Ah, É. E aí, Raquel fica com a barraca e Mani continua indo tanto para as gravações, quando também ela não tem agenda, ela gosta de ir. mesmo? Que E é o lugar, às massa. vezes, quando ela vai, eu fico Nossa assim Senhora, observando, é o lugar que ela mais fica à vontade. se sentir bem, né? E um passa e chama, o outro do outro lado acena e para. Ah, você tá aqui. É um encantamento até as crianças. Precisa ver. A rotina da barraca. Aquelas crianças que passam pela manhã para ir para a escola. Oi, tia, oi, tia. Daqui a pouco na hora do almoço. Aí, às vezes, descem outras crianças na ladeira. Então, essa rotina. Os aposentados que passam lá, que vão tomar o cafezinho. Então, quando encontra com ela, é maior barato. Então, o lugar que ela mais se sente à vontade Eu acho é ela a barraca. extremamente lúcida, assim. Eu nunca vi ela falando nada que poxa, eu teria perdido a cabeça em vários momentos. E ela sempre ali certinha, focada, né? É muita. Sensacional. A gente fala muita força, muito acolhimento. Né? Eu sempre digo que metade é a família e a outra metade foi o público que acolheu. Porque a gente só tem para agradecer. Principalmente as mulheres Aí eu mandei soteropolitanas. várias DM, vai lá, pode vir lá. Então, assim, fica aqui esse espaço para agradecer as mulheres soteropolitanas. Porque foi de um acolhimento mágico. Né? E você fala tanto sobre rivalidade entre mulheres. Sim, sim. Né? A gente Porque sabe. tem sempre umas bandinhas podres, né, pra perturbar. Mas aí quando tem esse acolhimento é bom a gente exaltar, né? E falar que nós temos sim também união, que nós temos essa sororidade, né? Que temos esse amor próprio, o amor com a outra, esse cuidado. Eu acho que todo mundo já passou por uma situação ou igual ou semelhante. Sim, a gente escuta muito isso. Né? Muito. Eu me enganei, cara. Eu achei. E o sentimento de culpa, né? Por o sentimento de culpa por ter sido enganada. Você se sente culpada como eu deixei. Você é a vítima e você se coloca Como as culpada na coisas se posição. invertem, né? Como as coisas se invertem. Aí vem alguém e diz, opa, peraí, pare com isso. Não, filha, acorde. Dá um saculejo, né? Então, de vez em quando, eu dou o saculejo, de vez em quando eu pego no colo. A gente que tá de fora, a gente já vê assim, não é bem assim, né? Mas assim, a pessoa tá ali, tá feliz e tipo, não adianta nem a gente se meter. Sim. E no final das contas, no frigir dos ovos, né? Tudo passa. E o futuro que vai dizer muita coisa ainda. Sempre falo para ela que, mesmo calada, muitas pessoas conseguem fazer a leitura verdadeira. Exatamente. Porque consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro. Então, quando a pessoa tem essa empatia, consegue se colocar no lugar do outro, você não precisa dizer mais nada, minha irmã. É só seguir o seu caminho. E eu acho que é isso que tem feito com que ela cada vez mais se fortaleça. Mesmo nos momentos mais frágeis, que a gente tem que dizer, né? Que tiveram momentos muito difíceis, momentos de muita fragilidade, mas que ela conseguiu se manter de pé. Que não foi fácil, não está sendo fácil. Imagino. Acho que ela está caminhando e eu tenho muito orgulho dela. Pleníssima. Eu chorei no primeiro dia que ela entrou na passarela. Ela participou de um desfile. Que massa. E aí, quando eu a vi, eu falei, gente... Bonitona. Eu fiquei muito feliz, né? Cada caminhada... E as pessoas que vocês foram conhecendo também. Eu vi ela no date com o Adalberto Neto. Sim, é um querido. Ele é muito fofo, maravilhoso. Aí todo mundo ficou, será? Não. Ele, o Adalberto é casado até com o Gael, né? Um amigo da gente, vai lá no Rio, então eles sempre convidam a gente para estar passeando a galera um pouco. Fez Mas é bom que tem engajamento também, né? O Adalberto é casado com uma pessoa maravilhosa, que é o Gael. A gente gosta muito dele, está sempre se falando. O Gael é baiano. É baiano, e são amigos pra caramba. Mas esse mundo é assim, né? Tem pessoas que a gente conhece, que são maravilhosas. A internet deu voz a muito idiota aí, né?
Né? Aqui geralmente assim, eu ainda não sofro porque ainda não tenho essa fama. Mas tem convidado que eu trago que às vezes sofre. Eu vou lá simplesmente bloqueio e excluo o comentário. Acabou. Uhum. Eu não me estresso, não. Eu não. Eu também não. Você exclui ou bloqueia ou só deixa lá? Eu deixo. É que o povo mesmo vai defendendo, né? Eu não ligo muito, não. Eu não me afeta. Quando eu leio, assim, não me afeta, não. O único momento que eu falei sobre algum tipo de comentário foi em relação ao cabelo. Mas eu peguei mais como questão didática. Não que tivesse mexido comigo. Eu falei, eu sou uma pessoa muito autêntica. E você já usa o cabelo há muito tempo, Sim, que eu vi lá no teu Instagram, né? Então, é sua marca. E assim, não... Mesmo que a pessoa fale pra mim se tá feio, se tá isso, pra mim é a opinião dela, eu nunca liguei. E sempre fui desse jeito, né? Nunca me importei com isso. Não me afeta legal mesmo. Você fica triste, fica não sei o quê. Eu digo... Eu tô me achando linda, eu me acho tanto. Exato. Eu nunca liguei pra isso. E recentemente eu vi esse comportamento no meu filho, né? Ele ganhou a sandália Havaianas, né? Dois chinelinhos. Mãe deu um e ele já tinha ganhado o outro. O que ele fez? Ele pegou, mãe, posso usar os dois? Eu falei, pode. Ele pegou de um pé e do outro. Ai, que E ele tem massa, usado velho. assim o tempo todo. Aí fomos agora pro clube no sábado. Falei, Bento, você pegou o chinelo errado. Ele, não, os dois são meus. Então as meninas pessoas falaram, vai deixar ele sair assim? Eu falei, o que tem? Deixa. Né? Então, eu me preocupo muito com a questão de caráter, de princípio, de valores. Agora, fora isso, eu uso a roupa que eu quero, eu uso o cabelo que eu quero, eu frequento onde Pago eu minhas quero. contas. Eu não me abato, não. Eu sou muito segura em relação a isso. Histórias engraçadas, Fábio, nesse período aí todo. Já teve. A gente, logo no início, muitos convites, né? E a gente não está preparada para esse número tão grande de convites, ir para tantos lugares, viagem e tal. Então, já teve momentos que o pessoal falou assim, não, vocês podem pegar roupas emprestadas, porque geralmente só usa uma vez. Aí eu falei, não sabia que pediam roupa emprestada. Como é o nome daquela menina que foi com vestido, que tava com a etiqueta atrás, né? Que jogou as coisas de Davi no... Sim, a Leite. Encontrei agora no dia 5. Leite. Então, eu falei assim, não, você pega roupas emprestadas. Mas eu tirei a etiqueta, tá? Depois eu boto. E aí, eu falei, não sabia. Então, a gente aprendeu que pegava roupa, sapato, tudo emprestado. Aí íamos para um aniversário chiquérrimo em São Paulo. Aí não deu tempo de... Falou, você tem que botar o durex no calçado. A gente já ia viajar. Aí eu falei, lá em São Paulo a gente... Pra estragar embaixo. Não marcar. Tem que botar durex, viu, meninas? Não sei o que. Eu falei, não, tá bom. Só que tava muito em cima. A gente foi no sábado de manhã. Fomos para um bairro super chique lá, nos Jardins. E eu desci, procurei, não encontrei durex. Aí, mãe... E agora? Aí, mãe, deixa eu ver o preço desse sapato aí. Essa bota... Você viu o preço? 3 mil? Não, a gente não vai, não. A gente não vai, não. Eu falei, agora a gente vai com o quê? 3 mil reais a volta. Aí ela disse, não, já pensou? Se arranhar, a gente tem que pagar essa bota, a gente não vai usar. Vai com o sapato mesmo. Aí eu falei, mãe, a gente não trouxe outras coisas, porque era uma viagem muito rápida. Ia num dia, voltava no outro. A gente foi tão segura que não levamos. Aí o que é que mãe foi? Uma moleca, uma sandalinha que ela usava para bater lá na barraca. Amiga. Ela foi com essa sandalinha e eu fui também com um comprado na Avenida 7. De usar assim em casa que eu tinha pego 3 mil vezes 2, 6 mil reais. Né? Aí a gente foi. A gente vai chegar lá. Luísa Sonza, Latino, Gabi Amaranto. Tudo quanto é famoso no aniversário. A gente vai assim... vocês foram pro São João da Tai também. Também. Né? Eu não fui porque eram muitos dias e eu nunca tinha me afastado tanto tempo dos meus filhos. Sim. Eram no total 9 dias fora. É mesmo? Mãe, ela foi convidada para o evento todo. Porque algumas pessoas vão só pro show, ela foi para todo o evento. Então dava 9 dias fora de casa. Mas tu imagina a cabeça de mãe aqui do Ney, Aí Alex Van Diego acompanhou ela, né, que é nosso amigo. Eu falei, Alex, vai, porque realmente eu não tenho condições de estar acompanhando, né, era junho, é uma rotina nova, eu nunca tinha me afastado, né, viajado sem meus filhos. Que é isso. E aí eu não fui pro São João da Tai. Mas a festa de aniversário foi assim super famosa e a gente com o chinelo, mãe com o chinelinho da moleca de 50 reais, eu acho. Chaqueto. Também teve restaurante também, né, a pessoa tava falando assim, porque tem que pagar 50 reais a rolha. Mãe, como assim?
R$50, uma rolha, não dá. Então tem algumas coisas ainda que a gente está conhecendo, mas fora isso, a gente consegue entrar e sair desses lugares com muito respeito, com muito carinho. Todos os lugares onde a gente passou, eu nunca vi ninguém reclamar, ninguém comentar, ninguém fechar as portas. Como é que é andar agora no Salvador Shopping? Você encontra gente assim, tirar uma foto e tal. Tem isso. Como é isso? Eu vou falar real, tá? Sim. Meu coração acelera quando alguém fala assim, olha a irmã de mãe! Eu não sei. Você tá do nada, toda desgrenhada. Assim, eu ando na rua toda desgrenhada. Mas quando fala, eu digo assim, gente, não sei se vem coisa boa ou coisa ruim. Então, aí quando a pessoa vem abraçar, eu falei, então vai. Mas geralmente pode ser hater, né? Eles não... se escondem. Eles se escondem. Eu vejo todo mundo falando isso. Até Projota, teve época que ele tava bem cancelado. E ele falou isso no podcast do Flow, se eu não me engano. E, poxa, ele saiu achando que ele não podia sair mais na rua, de tanto hater. E quando ele saiu na rua, foi só carinho, foi só um abraço. Os haters, eles não dão a cara. Eles são covardes. Eles se escondem. Eles se escondem através, né? Atrás de uma tela, através de um aparelho. Mas eu fico muito feliz. Aí as pessoas vêm quando me encontram, mandam um recado pra ela. Manda um recado pra sua irmã, né? Mas a maioria das vezes eu tô com ela. Né? Então, quando eu encontro assim, uma ou outra separada, aí tem muito isso. Mas quando tá com duas, eu lembro que logo no meio do ano, nessa época mais ou menos assim, no meio. No furacão. Era furacão, já levei 40 minutos pra tirar ela dentro do shopping. Mas saiu o shopping lotado, mas ela fica. É bom que deu forças, ela gosta. Né, é porque quando as pessoas encontram mãe, não é só pra tirar foto. É pra conversar, pra contar a elas história. Elas querem contar a história delas. Imagina. Muitas choram e assim vai, quero ouvir. Falar, daqui a pouco a pastora mãe, hein? Por quê? Mas eu deixo porque é muito bom que ela receba esse carinho. E eu sempre falo, se de um lado tinha a família, do outro lado tinha esse grupo de mulheres incríveis apoiando ela. Massa. Então, a responsabilidade dela estar onde ela está hoje, eu falo sempre, é total desse público. Então, passar 40 minutos com ela ali para sair do shopping, para mim, não é trabalho nenhum. Eu fico muito feliz, porque ela sai cada vez melhor. É muito bom. Que massa, que massa. Perspectivas futuras, Fábio? Projetos, logo 2024 ainda não acabou, então a gente ainda pretende lançar alguns projetos que estão sendo finalizados, se tudo der certo ainda esse ano, senão fica para início de 2025. Tá? Mas a gente tem 2 projetos aí caminhando, que eu espero que seja algo muito maravilhoso, que a gente possa realmente continuar a nossa estrada, construir bastante coisas. Tá muito legal. Nem pode dar uma palhinha, nenhum. Eu não posso, é porque pode, né? Envolve outras pessoas. Entendo. Mas que Deus abençoe muito os projetos de vocês. Torço muito mesmo, assim. Milhões de brasileiras torceram demais, né? Sim. Para que desse tudo certo e vai dar. Com certeza. A gente fala que tem uma responsabilidade muito grande, porque é uma responsabilidade com a nossa família. A gente que vem de família pobre, periférica, a gente nunca está só, a gente nunca pensa somente no nosso sonho, a gente pensa no sonho do outro também. Então, responsabilidade com a minha mãe, responsabilidade com as minhas irmãs. Então, a gente pensa muito nisso, né? Com os meus sobrinhos, com os meus filhos. A gente nunca pensa só na gente, a gente pensa no outro também. Que está mais próximo. É verdade. Obrigadíssima. Então, mais alguma coisa, Fábio, que você gostaria de falar aqui com o pessoal? Eu acho que agradecer mesmo e falar, né, para essas mulheres que se elas têm um sonho, que elas acreditem, né, que tem essa determinação e consigam seguir adiante. Com a dificuldade que for, levanta a cabeça, sem vergonha nenhuma e vai lá, que vai dar certo. Força, guerreira. Com certeza, muita força. @Fabiana Rego com 2G, né? Isso, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas você com certeza deve saber. Segue também @Como Me Tornei, se inscreve no canal, porque ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho, a gente alcançar cada vez mais pessoas. Obrigadíssima, sai daí não. Vê outras atividades, outras profissões que com certeza você vai gostar bastante. Beijo, fiquem com Deus.